Carlo Acutis nasceu em Londres, na Inglaterra, no dia 3 de maio de 1991. Seus pais, Andrea Acutis e Antônia Salzano, eram italianos e estavam morando temporariamente em Londres por motivos de trabalho. Pouco tempo depois do nascimento, eles voltaram para Milão, na Itália, onde Carlo cresceu, estudou e viveu praticamente toda a sua vida. Desde muito cedo, Carlo demonstrou uma combinação singular de fé, generosidade, talento para informática e vida cotidiana de adolescente. Desde muito pequeno, mesmo sem ninguém o ensinar diretamente, ele demonstrava um desejo profundo por Deus. Aos 3 ou 4 anos, já pedia para entrar nas igrejas durante os passeios. Ficava olhando o altar e dizia: "Quero ver Jesus." Os pais não eram muito praticantes na época, mas a fé de Carlo acabou aproximando toda a família da igreja. Sua mãe chegou a dizer: "Foi o Carlo quem me trouxe de volta à fé." Carlo fez a primeira comunhão com apenas 7 anos, o que é incomum, pois normalmente as crianças italianas recebem por volta dos 9. O bispo concedeu permissão especial porque Carlo tinha uma compreensão madura da Eucaristia. A partir desse momento, nunca mais deixou de ir à missa diária. Rezava o rosário todos os dias, se confessava semanalmente e sempre dizia que a Eucaristia era o seu caminho para o céu. Apesar da fé forte, Carlo era um menino normal. Gostava de videogames, futebol, computadores e animais. Ele tinha gatos e cachorros. O que o diferenciava era o modo como vivia tudo isso com equilíbrio. Jogava videogame, mas só 1 hora por semana, porque dizia que não queria ser escravo da tecnologia. Usava o computador para estudar, criar sites e evangelizar. Carlo não se limitava à oração. Ele ajudava os colegas que sofriam bullying, doava roupas e comida aos pobres e sempre procurava defender quem era excluído. Guardava parte do dinheiro que recebia para dar aos necessitados. Era alegre, simples e tinha uma frase que resumia seu jeito de viver: "Todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias." Ele dizia isso para lembrar que cada pessoa tem um chamado único diante de Deus. Curiosidade sobre Carlo. 1. Ele era um gênio da informática, autodidata. Aprendeu sozinho a programar, fazer design gráfico e editar vídeos. Criou o site que catalogou mais de 100 milagres eucarísticos do mundo todo, e isso antes dos 15 anos. Ele dizia: "A internet é um dom de Deus, mas também pode ser uma armadilha. O importante é usá-la para o bem." 2. Seu corpo foi encontrado incorrupto. Quando seu corpo foi exumado em 2019, ele estava praticamente intacto, mesmo depois de 13 anos da morte. Está exposto em Assis, Itália, com roupas simples, moletom, calça jeans e tênis Nike, do jeito que ele usava em vida. Isso simboliza que a santidade também pode usar tênis. 3. Ele ofereceu o sofrimento pela igreja e pelo Papa. Ao descobrir que tinha leucemia promielocítica aguda, disse: "Ofereço tudo o que sofro pelo Papa e pela igreja." Nunca reclamou das dores e continuava sorrindo até o fim. 4. É considerado o padroeiro da internet, porque usava a tecnologia para evangelizar e inspirar boas ações. Hoje muitos o chamam de influenciador de Deus, o primeiro santo digital. 5. Era devoto de Nossa Senhora. Rezava o rosário todos os dias. Dizia que era sua arma mais poderosa. Ia frequentemente a Fátima e Lourdes com os pais e tinha um amor especial por Maria. 6. A Eucaristia era o centro da vida dele. Ia à missa todos os dias e fazia adoração ao Santíssimo. Dizia que, se as pessoas entendessem o valor da Eucaristia, as igrejas estariam lotadas. 7. Ajudava discretamente os pobres. Separava parte do dinheiro que ganhava para comprar cobertores e comida para moradores de rua. Muitas dessas ações só foram descobertas depois da sua morte. 8. Ele tinha uma memória espiritual muito forte. Desde pequeno, lembrava de passagens bíblicas e histórias de santos. Admirava muito São Francisco de Assis e São Domingos Sávio. 9. Um milagre brasileiro o beatificou.
O milagre reconhecido pela igreja aconteceu em Campo Grande, MS. Um menino chamado Mateus, com uma doença grave no pâncreas, foi curado após a intercessão de Carlo. Esse milagre levou à beatificação em 2020. 10. Ele será canonizado em 2025. O Papa Francisco reconheceu um segundo milagre, abrindo o caminho para sua canonização oficial em 7 de setembro de 2025. Ele será o primeiro santo millennial, nascido nos anos 1990. Os pais de Carlo Acutis, Antônia Salzano, a mãe, é italiana, nascida em Nápoles. Antes do nascimento de Carlo, não era uma mulher muito religiosa. Ia à missa apenas em casamentos ou funerais. Ela mesma contou em entrevistas que depois que Carlo nasceu, começou a perceber algo diferente nele. Desde pequeno, ele queria entrar em todas as igrejas que via. Falava com Jesus como se o conhecesse pessoalmente. Isso mexeu tanto com ela que voltou à fé católica por influência do próprio filho. Ela disse: "Carlo foi o meu pequeno salvador. A fé dele me trouxe de volta a Deus." Hoje, Antonia viaja o mundo dando testemunhos sobre a vida do filho, contando sua história em escolas, paróquias e eventos religiosos. Ela também escreveu o livro Um Gênio da Informática no Céu, Um Gênio dell'Informática in Cielo, onde relata a infância, os milagres e a espiritualidade de Carlo. Andrea Acutis, o pai, é um empresário italiano do ramo financeiro. Assim como Antônia, era católico apenas de tradição, sem muita prática religiosa. Ficou profundamente tocado pela serenidade e pela fé do filho durante a doença. Após a morte de Carlo, passou a se envolver mais com a igreja e com a divulgação da causa de canonização. O impacto de Carlo na família. Antes de Carlo, a fé em casa era algo distante. Depois dele, virou o centro da vida familiar. Antônia conta que, mesmo sendo mãe, sentia que era o filho quem a guiava espiritualmente. Ele parecia já estar em sintonia com o céu. Nós é que aprendíamos com ele. Após a morte de Carlo, os pais mantiveram viva a missão do filho, divulgando o site dos milagres eucarísticos e participando da beatificação e canonização. Eles vivem entre Milão e Assis, onde o corpo de Carlo está exposto. Antônia é frequentemente convidada pelo Vaticano e por dioceses do mundo todo para contar o testemunho. Frases da mãe sobre Carlo. Ele me ensinou que a santidade não é algo distante, é fazer o melhor nas pequenas coisas. Carlo era um menino normal, mas com uma alma extraordinária. Ele me mostrou que Deus está presente na vida cotidiana. Curiosidade bonita. Quando Carlo morreu, Antônia tinha apenas 35 anos. Depois de sua morte, ela teve 2 filhos gêmeos, que ela chama de presente de Carlo do céu, pois havia pedido isso em oração. Frases marcantes de Carlo. A tristeza é olhar para si mesmo. A alegria é olhar para Deus. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. As frases de Carlo Acutis são simples, diretas e cheias de sabedoria. Mostram como um adolescente podia ter uma alma tão madura e ao mesmo tempo tão alegre. Fé e Eucaristia. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. Quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos semelhantes a Jesus e nesta terra teremos um pedacinho de céu. A missa é o autêntico encontro com Jesus, o que de mais extraordinário temos na terra. As pessoas fazem filas intermináveis para ver um show ou um jogador famoso, mas não fazem fila diante do Santíssimo Sacramento. Se as pessoas soubessem o valor da Eucaristia, as igrejas estariam cheias. Sobre o uso da tecnologia e a vida moderna. A internet é um dom de Deus, mas também pode se tornar uma armadilha. O importante é usá-la para o bem. Devemos usar todos os meios modernos de comunicação para evangelizar e não para nos perdermos. A tristeza é olhar para si mesmo. A alegria é olhar para Deus. A única coisa que precisamos realmente temer é o pecado. Identidade e propósito. Todos nascem como originais,
mas muitos morrem como cópias. Ser sempre unido a Jesus, este é o meu projeto de vida. A santidade não é uma meta distante, mas uma escolha diária. Estar sempre perto de Jesus, este é o meu plano para o futuro. Sobre amor e serviço. A felicidade é olhar para Deus e não para nós mesmos. A tristeza é olhar para o que nos falta. A alegria é agradecer o que temos. Quem se põe diante do sol se bronzeia. Quem se põe diante de Jesus na Eucaristia se santifica. Deus fala conosco através dos sinais do dia a dia. Precisamos aprender a escutá-lo. Durante a doença, ofereço todos os meus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja. Morro feliz porque vivi minha vida sem desperdiçar nem um minuto em coisas que não agradam a Deus. A morte é o início da verdadeira vida. Frases curtas que marcaram o mundo. Deus é meu GPS, Ele me mostra o caminho. A santidade é simples. Para se tornar santo, basta fazer as pequenas coisas de modo extraordinário. Jesus é o meu grande amigo. Nas coisas pequenas está o segredo da grandeza. A canonização de Carlo Acutis estava originalmente marcada para 27 de abril de 2025, durante o Jubileu dos Adolescentes no Praça de São Pedro, Vaticano. Após o falecimento do Papa Francisco em 21 de abril de 2025, o rito foi adiado. Em 13 de junho de 2025, no Consórcio dos Cardeais, o Papa Leão XIV fixou nova data, 7 de setembro de 2025, junto com Pier Giorgio Frassati. Nesse dia, Carlo foi oficialmente inscrito no catálogo dos santos da Igreja Católica. Processo de canonização. Como aconteceu Virtudes heróicas. Foi declarado venerável após reconhecimento de sua vida de fé, caridade e virtude. 2. Beatificação. Tornou-se bem-aventurado, blessed, em 10 de outubro de 2020. 3. Reconhecimento de milagres. Para ser canonizado, foram reconhecidos 2 milagres atribuídos à sua intercessão. Exemplos. Cura de uma criança no Brasil, relacionada à primeira beatificação. 4. Canonização. Após todos os requisitos cumpridos, a Igreja o elevou à santidade em 2025. Significado especial. Carlo Acutis é considerado o primeiro santo da geração Millennial, nascido em 1991. A sua canonização marca também uma celebração para os jovens, para quem ele se tornou um modelo de santidade no mundo digital, cotidiano e moderno. Ele foi canonizado juntamente com Pier Giorgio Frassati, o que mostra um acento forte da Igreja em santos leigos, jovens engajados com o mundo. Como acompanhar, participar. Se quiser visitar, o corpo de Carlo está exposto em Basílica de Santa Maria Maior, Santuário da Spogliazione em Assis, Itália, para orações, novenas ou pedir a intercessão de São Carlo. Pode-se rezar pedindo ajuda por jovens, por quem usa tecnologia, por quem vive no mundo digital. A missa de canonização foi em Roma. Muitos fiéis participam presencialmente ou via transmissão. Carlo Acutis nos provou que a santidade não é coisa de gente distante. É para quem vive aqui e agora, no meio da correria, dos estudos, da internet e das escolhas de cada dia. Ele mostrou que é possível amar a Deus sem deixar de ser jovem, usar a tecnologia sem se perder nela e transformar o mundo com pequenos gestos de amor. Que o exemplo de Carlo nos lembre que cada minuto da nossa vida pode ser um passo em direção ao céu e que, assim como ele, a gente escolha viver de forma autêntica, com fé, alegria e propósito. Agora é com você. Se essa história tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para conhecer mais histórias que inspiram fé e transformação. Espalhe essa mensagem, porque o mundo precisa de mais jovens como São Carlo Acutis, que usaram a internet para aproximar as pessoas de Deus.